em algum lugar na floresta amazônica, entre o Pará e o Amazonas. Um ancião de 97 anos caminha lentamente pela mata fechada. São 5 da manhã e a névoa ainda abraça as árvores centenárias, enquanto os primeiros raios de sol penetram timidamente entre as folhas. Abaré Tupinambá carrega em suas mãos um bastão sagrado entalhado com símbolos que poucos ainda conseguem decifrar. Ele guarda um segredo que carrega há quase um século, e que cientistas ao redor do mundo começaram a temer confirmar. Uma profecia indígena sobre o fim da humanidade. Mas não é o fim que você imagina. Os sinais dessa profecia estão se manifestando agora, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo. E nos próximos 15 minutos, você vai descobrir 3 coisas que vão mudar completamente sua perspectiva. Primeiro, vai compreender sinais ancestrais que estão se cumprindo no mundo moderno. Segundo, vai conhecer as conexões científicas que validam essas previsões milenares. E terceiro, vai identificar padrões na sua própria vida que você nunca havia percebido antes. Mas existe algo que Abaré nunca contou para ninguém, nem mesmo para sua neta Tainá. Um quinto sinal. Um sinal que ele só revelaria quando chegasse o momento exato. E segundo seus cálculos sagrados, esse momento é agora. E você que está assistindo, seja no celular, na TV ou no computador, faz parte disso. Não é coincidência você ter encontrado esse vídeo hoje. Aperta esse like agora, porque quem acompanha essa comunidade recebe primeiro as revelações que ninguém mais está mostrando. Se inscreve e ativa o sininho. Vamos voltar no tempo. Era 1947. O mundo ainda se recuperava da Segunda Guerra Mundial. Mas na aldeia Tupinambá, às margens do rio Erepecuru, outra batalha estava acontecendo. Uma batalha espiritual. Abaré tinha apenas 19 anos, quando foi escolhido para passar pelo ritual de iniciação xamânica. 7 dias e 7 noites nas profundezas da selva. Sem comida, sem água, apenas as plantas sagradas e o silêncio ensurdecedor da floresta. O pajé mais velho da tribo, um homem chamado Apoena, cujo nome significa aquele que enxerga longe, conduziu Abaré até a caverna dos ancestrais, um lugar conhecido como Útero de Rudá, escondido tão profundamente na mata que apenas os iniciados conheciam o caminho. A caverna era úmida, escura, viva. As paredes pareciam respirar. Abaré se sentou na posição de lótus sobre a terra vermelha e bebeu o chá preparado por Apoena. Nos primeiros 3 dias, lutou contra a fome. Nos dias seguintes, contra a sede e as alucinações. Mas foi na 6ª noite que tudo mudou. Ele viu 4 rios de sangue descendo do céu, manchando as nuvens de vermelho escuro. As estrelas, uma a uma, sendo engolidas por uma escuridão viva, que se movia como fumaça negra. Pessoas, milhões delas, falando todas ao mesmo tempo, gritando, gesticulando, mas nenhuma ouvindo a outra. E então, a terra, a própria terra, tremendo, não de raiva ou fúria, mas de dor, como um coração partido, batendo seu último ritmo desesperado. Abaré acordou gritando. Apoena estava ao seu lado, esperando. O velho pajé já sabia. Ele havia tido a mesma visão 50 anos antes, assim como seu mestre antes dele. Esta profecia havia sido transmitida oralmente por 12 gerações, desde antes da chegada dos portugueses, desde quando a floresta ainda era intocada e os rios corriam puros. Apoena interpretou cada símbolo. Os 4 rios de sangue representavam os rios chorando morte ao invés de vida. As estrelas sendo engolidas significavam a humanidade perdendo conexão com o cosmos, com o sagrado, com um propósito maior. As pessoas falando sem ouvir eram a solidão coletiva, o isolamento em meio à multidão. E a terra tremendo era o abalo que faria toda a humanidade sentir vulnerabilidade ao mesmo tempo. Estes eram os 4 sinais do grande silêncio que precede a transformação. Mas Abaré viu algo a mais. Algo que nem Apoena conseguiu interpretar completamente. Um 5º elemento. Uma bifurcação, uma escolha
que a própria humanidade faria quando todos os sinais se cumprissem. Apoena segurou o rosto do jovem Abaré com ambas as mãos e olhou profundamente em seus olhos. Fez o rapaz jurar segredo até que 3 condições se cumprissem. Primeiro, o rio Erepecuru deveria mudar de cor. Segundo, as árvores mais antigas precisariam começar a morrer sem explicação. Terceiro, surgiria uma mulher de fora que viria buscar a verdade. Quando essas 3 coisas acontecerem, disse Apoena com voz grave, o tempo terá chegado de compartilhar com o mundo. Mas compartilhe com cuidado, pois nem todos estão prontos para ouvir. Alguns tentarão ridicularizar, outros vão temer. Mas aqueles que precisam ouvir vão reconhecer a verdade quando ela for falada. Abaré voltou para a aldeia transformado. Nunca mais foi o mesmo jovem despreocupado. Carregava agora o peso de um conhecimento que queimava sua alma. Anos se passaram. Décadas. Ele se casou, teve filhos, ensinou jovens, curou doentes, mas nunca compartilhou a profecia completa. Até 1978, 31 anos de silêncio. 31 anos guardando um segredo que parecia impossível de se cumprir. Mas então, em março daquele ano, o impossível aconteceu. Abaré acordou ao som de gritos vindos da beira do rio. Correu até lá e seu coração quase parou. O rio Erepecuru havia amanhecido vermelho como sangue. Não era sangue de verdade. Descobriram depois. Era contaminação por mercúrio e sedimentos de garimpos ilegais que haviam se instalado rio acima. Mas a cor era inconfundível. Vermelho, exatamente como na visão. Nas semanas seguintes, algo ainda mais estranho começou a acontecer. As árvores sagradas da aldeia, gigantes de mais de 500 anos, começaram a secar. Suas folhas amarelavam e caíam fora de época. Os anciãos não conseguiam explicar. Não era doença conhecida. Não era falta de chuva. Era como se elas estivessem desistindo de viver. 2 condições cumpridas. Faltava apenas a terceira, a mulher de fora. E na terceira semana de março de 1978, uma figura apareceu na aldeia. Era uma jovem de 26 anos, cabelos escuros presos em um rabo de cavalo, mochila enorme nas costas, cadernos debaixo do braço. Ela havia viajado 12 dias pelo rio para chegar ali. Seu nome era Potira Almeida, e ela era diferente de qualquer pesquisador que já havia visitado a aldeia. Potira não veio explorar, veio aprender. Ela era antropóloga, fazendo doutorado sobre culturas indígenas amazônicas. Mas sua motivação era mais profunda. Sua avó materna tinha descendência guarani e havia crescido ouvindo histórias que a academia considerava superstição. Potira queria provar que havia sabedoria real naquelas tradições. Quando Abaré a viu pela primeira vez, algo mudou em seu olhar. Ele a observou por 3 dias, antes de se aproximar. No Quaretodá, finalmente falou com ela. Pediu que Tainá, sua neta de apenas 2 anos na época, ficasse presente. Algo lhe dizia que aquilo seria importante. E então começou a contar a profecia completa. Tudo o que havia guardado por 31 anos. Potira escrevia freneticamente em seus cadernos, mas principalmente ouvia. Ela ficou 3 semanas na aldeia, voltando repetidamente ao assunto, fazendo perguntas, tentando entender cada detalhe. Abaré explicou o primeiro sinal com uma clareza que a deixou sem ar. Quando os rios chorarem sangue, não era literal, mas sim metafórico. Significava o momento em que as águas fonte de vida carregariam morte, poluição, mineração, destruição. E ali estava o rio Erepecuru, vermelho de contaminação. O primeiro sinal já se cumprindo diante de seus olhos. O segundo sinal era ainda mais impressionante. Quando o céu engolir as estrelas. Abaré explicou que isso representava 2 coisas simultâneas. Literalmente, a poluição luminosa das cidades e a poluição do ar impediriam as pessoas de ver as estrelas. Mas simbolicamente era muito mais profundo. Significava a humanidade perdendo sua conexão com o cosmos, com o mistério, com o sagrado. As pessoas não olhariam mais para cima, buscando orientação ou contemplação. Olhariam apenas para baixo, para suas próprias criações,
para suas próprias mãos, para suas próprias invenções. Potira ficou pasma. Como alguém em 1947, quando nem televisão existia amplamente no Brasil, poderia prever a poluição luminosa e a desconexão espiritual com tanta precisão? Mas foi o terceiro sinal que realmente a abalou. Quando os homens falarem, sem se ouvirem, Abaré descreveu com detalhes algo que parecia impossível para a época. Ele disse que as pessoas teriam aparelhos, pequenos objetos que caberiam na palma da mão, que permitiriam falar com qualquer pessoa no mundo instantaneamente. Mas ao invés de aproximar as pessoas, esses aparelhos as isolariam. Cada um falando, gritando suas opiniões, compartilhando suas vidas, mas ninguém verdadeiramente ouvindo o outro. Solidão em meio à conexão. Isolamento em meio à multidão. Potira anotou em seu caderno, com mãos trêmulas. É como se ele previsse os telefones celulares e as redes sociais, 40 anos antes delas existirem. Como isso é possível? Ela passou mais uma semana na aldeia, absorvendo cada palavra, cada ensinamento. Abaré a tratava como filha. Sentia que finalmente havia encontrado alguém que poderia ser ponte entre o conhecimento ancestral e o mundo moderno. Quando Potira finalmente voltou para São Paulo, levava não apenas cadernos cheios de anotações, mas uma missão. Ela apresentou sua tese sobre a profecia de Abaré. O título era Cosmologia Tupinambá e Previsões Socioambientais, um estudo sobre conhecimento ancestral e mudanças globais. A banca examinadora a destroçou. Misticismo não é ciência, disseram. Você está confundindo coincidências com causalidade. Está romantizando culturas indígenas, ao invés de estúdelos objetivamente. Um dos professores foi particularmente cruel, dizendo que ela havia desperdiçado 4 anos de pesquisa em superstições. Potira foi aprovada no doutorado, mas sua tese foi arquivada sem reconhecimento. Frustrada, mas não derrotada, ela continuou seu trabalho silenciosamente. Conseguiu uma posição como professora na USP e continuou visitando Abaré anualmente. A relação entre eles se aprofundou. Ela se tornou quase família, presenciando o crescimento de Tainá, participando de rituais, aprendendo a língua tupi. Mas havia algo que Abaré ainda não havia revelado. O quarto sinal. O mais assustador de todos. Ele guardou esse até 2019, quando completou 91 anos, e sentiu que o tempo estava realmente se esgotando. Foi em junho daquele ano. Potira, agora com 67 anos, fez sua visita anual. Abaré pediu que Tainá, já com 28 anos e trabalhando como professora indígena, participasse da conversa. Era a primeira vez que ela seria incluída nessas discussões sagradas. O clima estava denso, pesado, como se o próprio ar soubesse que algo importante estava para ser dito. Abaré começou devagar. Explicou que o quarto sinal era diferente dos outros. Não era gradual. Seria súbito, dramático, global. Quando a terra tremer o coração dos homens, disse com voz firme, apesar da idade. Potira inicialmente pensou que fosse sobre terremotos literais, grandes catástrofes sísmicas que destruiriam cidades. Mas Abaré balançou a cabeça. Não, disse ele, não é a terra física que vai tremer. É o coração. Será um tremor invisível, um abalo emocional coletivo que faria a humanidade inteira parar simultaneamente. Um evento global que forçaria até os mais desconectados, até os mais ocupados, até os mais distraídos, a sentirem medo, solidão e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Será como se a própria Terra estivesse pedindo para a humanidade sentir sua dor, para parar, para olhar, para perceber. Tainá e Potira se entreolharam, confusas mas fascinadas. Abaré continuou. Este sinal forçará a humanidade a escolher. Alguns vão ignorá-lo e voltar rapidamente ao normal. Outros vão acordar, vão questionar. 5. Ou mudar. Potira voltou para São Paulo com a cabeça fervilhando. Em 2020, a pandemia de Covid-19 explodiu globalmente. Foi durante o lockdown
enquanto estava isolada em seu apartamento, que ela teve uma revelação. O quarto sinal. A terra tremendo, o coração dos homens. Estava acontecendo naquele exato momento. O mundo inteiro parado. Bilhões de pessoas sentindo medo e vulnerabilidade simultaneamente. A terra literalmente pedindo para a humanidade parar, olhar e sentir. Ela precisava confirmar suas suspeitas cientificamente. Foi quando encontrou o professor Iberê Cardoso. Iberê era climatologista da USP, 55 anos, especialista em padrões climáticos da Amazônia. Durante a pandemia, enquanto trabalhava remotamente, ele estava organizando arquivos antigos da universidade quando encontrou a tese de Potira de 1978. Intrigado pelo título, começou a ler. Ficou a noite inteira lendo. No dia seguinte, enviou um e-mail para Potira. Professor Almeida, preciso conversar com a senhora sobre sua tese. Tenho dados que podem validar suas pesquisas. Eles começaram a se encontrar virtualmente. Depois pessoalmente, quando as restrições diminuíram. Iberê trouxe décadas de dados científicos. Começaram a cruzar informações. Os resultados eram perturbadores. Para o primeiro sinal, Iberê mostrou dados da Agência Nacional de Águas sobre contaminação de rios amazônicos. Entre 1970 e 2020, mais de 60% dos rios da região apresentavam níveis perigosos de mercúrio, sedimentos tóxicos e poluição industrial. O rio Erepecuru, especificamente, havia sido contaminado por garimpos ilegais desde 1978, exatamente quando Abaré compartilhou a profecia com Potira. Para o segundo sinal, ele apresentou estudos sobre poluição luminosa. Dados da International Dark Sky Association mostravam que 80% da população mundial vivia sob céus poluídos por luz artificial. Mais impressionante ainda, eram os estudos psicológicos correlacionando a perda de conexão com o céu noturno e o aumento de transtornos de ansiedade e depressão. As pessoas literalmente haviam perdido referência cósmica. Para o terceiro sinal, Iberê compilou pesquisas devastadoras. Estudos da Universidade de Harvard mostravam que solidão havia se tornado epidemia global. Apesar de estarmos mais conectados digitalmente do que nunca, as pessoas relatavam sentir-se mais isoladas. Um estudo de 2019 revelou que 61% dos jovens adultos reportavam solidão crônica. As redes sociais, ao invés de aproximar, estavam isolando, exatamente como Abaré havia previsto em 1947. Mas foi o quarto sinal que realmente o chocou. Iberê analisou padrões de comportamento global durante a pandemia. Mas Iberê foi além. Ele descobriu algo extraordinário. Outras culturas indígenas ao redor do mundo tinham profecias similares. Os Hopi da América do Norte falavam sobre 9 sinais do fim de um mundo e início de outro. Os Maori da Nova Zelândia tinham profecias sobre a terra chorando. Os Kogi da Colômbia haviam alertado sobre o desequilíbrio da natureza, décadas antes dos cientistas. Carl Jung, o famoso psicanalista, chamava isso de arquétipos coletivos do inconsciente. A ideia de que certas verdades e padrões existem em todas as culturas humanas, independentemente de contato entre elas. Mas Iberê encontrou algo ainda mais fascinante. Estudos recentes de neurociência sobre memória ancestral. Pesquisadores do Instituto Max Planck na Alemanha descobriram que informações podem ser transmitidas através de gerações via epigenética. Traumas, conhecimentos, até medos, podem ser herdados biologicamente. Será que as visões xamânicas acessavam esse banco de dados ancestral da humanidade? Será que Abaré, em seu transe profundo, havia conectado com um conhecimento coletivo que transcendia sua experiência individual? Iberê documentou casos impressionantes de profecias indígenas que se cumpriram. Os anciãos Kogué
previram o derretimento das geleiras nos anos 80. Décadas antes da ciência mainstream aceitar as mudanças climáticas. Tribos amazônicas alertaram sobre padrões de seca e inundação, que só foram confirmados cientificamente 20 anos depois. Pajés e Yanomami descreveram o impacto do desmatamento na formação de nuvens, antes de qualquer satélite confirmar. A doutora Potira, energizada por essa validação científica, organizou um simpósio em 2023 na USP. O tema era Quando a Sabedoria Ancestral Encontra a Ciência Moderna. Diálogos necessários para o século XXI. Reuniu climatologistas, antropólogos, neurocientistas e, pela primeira vez, em um evento acadêmico formal, líderes indígenas de diversas etnias. Foi revolucionário. Tainá, a neta de Abaré, participou como palestrante. Ela compartilhou sua perspectiva única. Cresci achando que meu avô era apenas um contador de histórias, disse ao microfone. Voz embargada. Um velhinho querido que falava de espíritos e visões. Eu estudei em escola de cidade. Aprendi a valorizar apenas o que podia ser medido e provado. Foi só quando vi cientistas validando as palavras dele que compreendi a magnitude do que ele carregava. Quanto conhecimento nosso povo perdeu, porque jovens como eu achavam que era apenas superstição. Ela decidiu, naquele momento, se tornar professora indígena. Sua missão agora era ensinar jovens de comunidades indígenas a valorizar seu próprio conhecimento ancestral, enquanto também aprendiam ciência ocidental. Não são opostos, dizia ela aos alunos. São complementares. Um nos dá dados, outro nos dá sabedoria. Precisamos de ambos. Em 2024, um grupo internacional de antropólogos publicou um estudo revolucionário. Haviam documentado 47 profecias diferentes de 31 culturas indígenas distintas, espalhadas por todos os continentes. E todas, absolutamente todas, apontavam para o mesmo período de transformação crítica, entre 2020 e 2030. O que inicialmente parecia coincidência, começava a parecer um aviso coletivo da própria consciência humana. Iberê apresentou esses dados em conferências internacionais. A reação da comunidade científica foi mista. Alguns continuavam céticos, mas um número crescente de pesquisadores começou a levar seriamente. Afinal, essas culturas haviam previsto mudanças climáticas, pandemias globais e crises sociais com décadas de antecedência. Ignorá-las não era mais uma opção intelectualmente honesta. Mas havia algo que nem Iberê, nem Potira sabiam. Algo que Abaré havia guardado como seu último segredo. O quinto sinal não é um sinal, é uma escolha. E foi Tainá quem presenciou a revelação final. Era dezembro de 2024. Abaré estava com 97 anos. Frágil, mas ainda lúcido. Tainá o visitava diariamente. Passava horas conversando, gravando histórias em seu celular para preservar. Foi numa dessas tardes que ele pediu para ela gravar algo importante. Ela posicionou o celular, apertou o botão vermelho de gravar e Abaré começou a falar. Sua voz estava fraca, mas firme, misturando português com tupi, que Tainá traduziria depois. Escutem com atenção, começou ele, olhando diretamente para a câmera, como se pudesse ver através do tempo todos que assistiriam àquele vídeo. O quinto sinal não é algo que acontece com a humanidade. É algo que a humanidade faz. É uma bifurcação. 2 caminhos. E cada pessoa, cada coração, cada alma precisa escolher. Ele explicou o primeiro caminho. O caminho do esquecimento. Este é o caminho de ignorar os sinais, de continuar a destruição, de priorizar o individual sobre o coletivo, de perder completamente a conexão com a Terra. Quem escolhe este caminho vive como se nada estivesse acontecendo, como se os alertas fossem exagero, como se o amanhã fosse sempre abundante. Este caminho, disse Abaré, com tristeza nos olhos, leva ao que parece ser um fim. Mas não é o fim físico do mundo, não é a extinção da espécie humana. É algo pior. É o fim da humanidade como espécie consciente. Tornar-se apenas consumidores, máquinas biológicas, sem propósito, desconectados da Terra, uns dos outros e de si mesmos.
vivendo, mas não verdadeiramente vivos. Então ele descreveu o segundo caminho, o caminho do despertar. Este é o caminho de reconhecer os sinais como convites para a transformação. Reconectar com a natureza, não como recurso, mas como lar. Praticar escuta verdadeira, não apenas ouvir palavras, mas sentir almas. Valorizar o coletivo, entender que o bem de um é o bem de todos. Recuperar as sabedorias ancestrais, não por nostalgia, mas por necessidade. Este caminho, explicou Abaré com um pequeno sorriso, não evita dificuldades. Não promete facilidade. Haverá desafios, mudanças dolorosas, sacrifícios necessários, mas transforma a humanidade em algo maior. Um novo ciclo começa quando o antigo morre, como a lagarta, que precisa morrer para a borboleta nascer. A parte mais impactante de sua fala veio a seguir. A escolha não é feita por governos ou líderes mundiais. Não é feita em conferências internacionais ou tratados climáticos. É feita por cada indivíduo, em cada pequena ação diária. Cada pessoa que escolhe ouvir verdadeiramente, ao invés de apenas esperar sua vez de falar. Cada pessoa que escolhe reconectar com a natureza, ao invés de vê-la apenas pela janela. Cada pessoa que questiona o consumismo desenfreado, ao invés de comprar automaticamente. Cada uma dessas pessoas está votando pelo caminho do despertar. Abaré se inclinou para a frente, intensidade queimando em seus olhos velhos. Quando o número suficiente de corações despertar, disse ele quase sussurrando, a massa crítica será atingida. E então, a transformação será inevitável. Não precisamos de todos. Precisamos de suficientes. Os que acordarem vão inspirar outros, que vão inspirar outros, como ondas expandindo em um lago. Potira, assistindo ao vídeo semanas depois, lembrou de suas pesquisas sobre pontos de virada sociais. Estudos de sociologia mostram que apenas 10 a 25% de uma população precisa mudar comportamento para iniciar a transformação sistêmica. Foi assim com direitos civis, com movimentos ambientais, com todas as grandes mudanças da história. Você não precisa convencer todos. Precisa acender fagulhas suficientes para o fogo se espalhar sozinho. Iberê complementou com dados climáticos. Suas análises mostravam que ainda havia janela de oportunidade. Os sistemas climáticos não haviam chegado em pontos de não retorno irreversíveis. Mas a janela estava fechando. Cada ano, cada mês, importava. As escolhas que a humanidade fizesse na década de 2020 determinariam o destino dos próximos 1000 anos. Mas o momento mais poético do vídeo de Abaré veio no final. Ele olhou diretamente para a câmera. E era como se estivesse olhando para cada pessoa que assistiria individualmente. Quem ouve esta mensagem já fez sua escolha ao decidir ouvir, disse ele com suavidade. A maioria está ocupada demais, distraída demais, com medo demais de olhar para a verdade. Mas você parou. Vok, ouviu. Isso significa que seu coração já está despertando. Agora você só precisa viver essa escolha. Não perfeitamente, não sem erros, mas conscientemente. 3 semanas depois de gravar esse vídeo, Abaré Tupinambá faleceu em paz, cercado por sua família, sob as estrelas que tanto amava. Mas antes de partir nas suas últimas horas de consciência, ele deixou 3 instruções práticas para Tainá. 3 coisas simples, que qualquer pessoa pode fazer, para escolher o caminho do despertar. Tainá compartilhou essas instruções no simpósio de 2024. E elas se espalharam rapidamente entre comunidades que buscavam mudança real. A primeira lição, a reconexão diária com a natureza. Abaré foi claro, não é necessário morar na floresta ou abandonar a cidade. Ele disse, toque a terra, descalço, por 5 minutos, diariamente. Sinta a textura, a temperatura, a vida sob seus pés. Observe uma árvore. Realmente observe até sentir sua presença, até perceber que ela também está viva, também respira, também sente. Beba água conscientemente, não automaticamente. Antes de engolir, agradeça mentalmente a chuva que caiu, ao rio que correu,
A terra que filtrou. Iberê explicou cientificamente por que isso funciona. Estudos de neurociência mostram que contato direto com natureza reduz níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em até 30%. Melhora o humor, aumenta a criatividade e, mais importante, aumenta a empatia e comportamento pró-social. Quando nos reconectamos com a natureza, reconectamos com parte esquecida de nós mesmos. A segunda lição: a prática da escuta verdadeira. Abaré ensinou: quando conversar com alguém, não pense na sua resposta enquanto a pessoa fala. Apenas ouça. Olhe nos olhos. Sinta o que está sendo dito, além das palavras. Perceba as emoções, as pausas, os medos não ditos. Esta é a prática mais difícil porque nosso ego sempre quer falar, sempre quer ser ouvido. Mas se todos falam e ninguém ouve, o terceiro sinal se perpetua. Alguém precisa quebrar o ciclo. Seja você. Potira adicionou dados de suas pesquisas. Eles haviam feito um estudo longitudinal com 200 pessoas que praticaram escuta ativa por 3 meses. Os resultados foram impressionantes. 60% reportaram melhora significativa na qualidade de relacionamentos. 43% relataram redução em conflitos familiares. E, surpreendentemente, 72% disseram sentir mais paz interior, apenas por ouvir verdadeiramente os outros. É o antídoto direto para o terceiro sinal. A terceira lição: consciência de impacto coletivo. Abaré explicou: antes de qualquer decisão, grande ou pequena, pergunte-se: isso serve apenas a mim ou serve ao todo? Comprar esse produto, essa roupa, esse objeto, serve apenas meu desejo momentâneo ou serve o bem maior? Falar essas palavras, espalhar essa notícia, participar dessa fofoca, serve apenas meu ego ou serve a harmonia coletiva? Comer essa comida, desperdiçar essa água, jogar esse lixo, serve apenas minha conveniência ou serve a terra? Não é sobre perfeição. Ninguém consegue fazer todas as escolhas certas sempre. É sobre consciência crescente. Tainá implementou essas 3 lições em seu trabalho como professora indígena. Ela criou um programa chamado 3 Passos do Despertar, que ensinou para centenas de jovens, indígenas e não indígenas. Os resultados eram inspiradores. Em comunidades que adotaram as práticas, conflitos diminuíram, cooperação aumentou. E o mais impressionante: jovens que antes queriam abandonar suas aldeias para a cidade passaram a valorizar seu território. Houve casos documentados de transformação comunitária. Uma vila no interior do Pará, que implementou as 3 lições, viu o consumo de água cair 40% em 6 meses. Não por escassez, mas por consciência. Uma escola em Manaus, que ensinou escuta verdadeira, viu casos de bullying caírem 70% em um ano letivo. Uma empresa em São Paulo que adotou consciência de impacto coletivo em suas decisões, viu rotatividade de funcionários cair pela metade, enquanto produtividade aumentava. As 3 lições pareciam simples, quase óbvias, mas sua implementação criava ondas de mudança que se expandiam muito além do indivíduo. De 2024, circulou pela internet de forma orgânica. Não viralizou do jeito que conteúdo superficial viraliza, mas chegou exatamente nas pessoas que precisavam ouvir. A profecia não estava criando o movimento, estava apenas nomeando algo que já estava acontecendo. E agora, você sabe.
Abaré partiu, mas a profecia vive. E ela não é sentença. É possibilidade. Talvez o fim que essas visões ancestrais anunciam não seja o fim da humanidade, mas o fim da nossa inconsciência. O fim de viver no automático, desconectados, isolados, consumindo sem questionar, falando sem ouvir, caminhando pela terra sem realmente tocá-la. E você, que assistiu até aqui, já deu o primeiro passo no caminho do despertar. Agora, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Comenta aqui embaixo qual das 3 lições você vai começar a praticar hoje. Reconexão com natureza, escuta verdadeira, consciência de impacto coletivo. Eu quero saber. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho, porque na próxima semana eu vou revelar outra profecia indígena que cientistas confirmaram recentemente. E essa é ainda mais urgente. O conhecimento ancestral está tentando nos salvar. Precisamos apenas ter humildade para ouvir. Abaré Tupinambá partiu em paz aos 97 anos, mas sua mensagem permanece viva em cada pessoa que escolhe despertar. E a escolha é sua. Sempre foi. Que Rudá, o guardião da transformação, ilumine seu caminho. Até a próxima jornada.